Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você. Hoje nós vamos apresentar os resultados do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. E também algumas informações desse Campeonato Brasileiro que está rolando pelo Brasil afora. Mas antes nós vamos falar do esporte amador de nossa cidade. Vamos hoje destacar o esporte do basquetebol. Grandes eventos, grandes realizações que nós tivemos e teremos pela frente. E vamos hoje na Orelha da Bola apresentar a você. Nosso convidado hoje, o professor Cordovan Neto, técnico das escolinhas de basquetebol. Bom frisar que o professor Cordovan também é egresso da nossa Unigosul no basquetebol. Ele que dirige a seleção de Porto União, várias seleções, masculina e feminina. E é disso que nós vamos falar agora. Professor Cordovan, grande prazer ter a nossa programação Orelha da Bola. E já começamos de primeira. Tivemos recentemente, no dia 19 de abril, um grande encontro de basquetebol. De ex-atletas do basquetebol nas dependências do ginásio de esportes do Colégio São José. Primeiramente, nosso muito obrigado e nos conta como foi esse encontro de basquetebol, professor Cordovan. Boa tarde a todos, professor Ivan, prazer retornar aqui ao Uniguaçu, onde me formei, passei muitos anos aqui. Agora é um prazer aí estar trazendo aí um pouco do nosso trabalho e apresentar aí para vocês. Então, dia 19 a gente pegou e fez um grande encontro, que hoje em dia com essa rede de computador, né, as redes sociais é mais fácil de a gente encontrar o pessoal que a gente convivia, né, antigamente jogando nosso basquete. Então, ele sempre vendo que a gente está sempre trabalhando com basquetebol, aí surgiu a ideia com o Rodrigo Marcante, hoje em dia vereador ali na cidade vizinha de Bituruna, de pegar e fazer um encontro dos nossos amigos, que nem tem todo final do ano, o jogo do ano do pessoal mais velho, que joga meu pai, os cinquentão, todos os outros, né, mais antigos. Então resolvemos fazer um intermediário, o pessoal que nasceu na década de 70 e nos anos 80. E nos encontramos ali, veio mais de 20 ex-atletas ali, dividimos as equipes, foi um sucesso, foi show de bola. Depois, claro, teve aquele almoço tradicional ali e o pessoal relembrou as velhas histórias do basquete. Nesse momento, professor Cordovan, o que menos a gente sabe que interessa é o resultado, quem ganhou, quem participou. Mas assim, professor, foi ao contento, saiu o esperado de atletas, de participações, deu para reviver, na verdade, não os resultados, mas a amizade que ainda perdura por muito tempo por vocês, não te observa, professor? Ah, claro que sim, teve até o Christian, o Pedroso, por exemplo, foi um que já tinha combinado antes de surgir essa ideia, no final de semana com a família no litoral. Daí acabou levando a esposa, o filho, mas pegou, voltou até aqui em Porto União para jogar esse basquetão, almoçar com os amigos, depois pegou, voltou com a família para o litoral, ele falou que não podia perder a oportunidade de pegar e contar aquelas histórias de antigamente e tal. Foi bem legal o jogo, que a gente pegou, sorteou na hora todas as equipes ali, então misturou, foi um jogo disputado, foi decidido nos últimos segundos, para falar a verdade. Mas na verdade também o resultado não tinha tanta importância. A importância, o objetivo era rever os amigos, né, professor? Ah, com certeza. E esse objetivo foi atingido. O pessoal pegou, foi. Aí foi até ao anoitecer, quase, o almoço acabou virando de tanta história que tinha para relembrar lá. Professor, e também já há previsão para que 2015 venha se ter mais uma jornada desse encontro de ex-atletas de basquetebol? Ah, isso daí já foi combinado ali, a princípio foi no final de semana da Páscoa, né? Porque daí é legal que o pessoal já vem, já visita os familiares, então já está pré-marcado para a próxima Páscoa ter um novo evento, e daí ali o pessoal viu que o negócio fluiu mesmo, com certeza no próximo ano vai ter muito mais do que teve esse ano. Aproveitando também falando do basquetebol, vamos mudar um pouco. Vamos falar dos atuais atletas, ou melhor, das atuais atletas. Basquetebol feminino, nós tivemos no último dia 26 e também no dia 27, nesses 2 dias, no final de semana, o campeonato estadual feminino sub-17. Nós tivemos grande participação e Porto União, que folgou na primeira fase, jogou na segunda fase. E como foi a participação de Porto União, Cordovan, no seu comando? Então, o estadual catarinense sub-17, ele está dividido, né? Foi dividido a metade do estado, então ficou a região do litoral, a região leste, e a gente está participando da região norte, oeste e central também. Então, nesse final de semana,
veio para cá, foi feito o segundo quadrangular dos 5 que serão feitos. Então a gente folgou no primeiro, o segundo veio para cá, veio a equipe de Chapecó, de Xaxim e de Campos Novos. E as nossas meninas saíram vitoriosas, graças a Deus, deu tudo certo o nosso trabalho. Pegamos a equipe de Campos Novos, foi a equipe que o pessoal lá está fazendo um bom trabalho, com um investimento legal no esporte, principalmente no basquete feminino. E, na verdade, foi o nosso jogo mais difícil aqui. Na sexta-feira, jogamos contra a equipe de Chapecó, foi mais ou menos fácil o jogo, relativamente, foi 20 pontos a diferença. Daí, no outro dia, jogamos contra a equipe de Campos Novos. Um jogo disputadíssimo, estava ganhando de 12 pontos até o intervalo do jogo. Quando faltava 50 segundos, nós estávamos 5 pontos atrás. Foi uma correria, nossa, depois ia ter o evento do Cascudão, então o ginásio estava lotado. As meninas pegaram na hora, fizeram valer o mando de quadra, certa experiência que elas já têm. Conseguimos virar o placar nos últimos segundos e acabamos saindo vencedores. No outro dia teve, que daí seria a final contra a equipe de Xaxim, que também conseguiu derrotar a equipe de Campos Novos. Seria um jogo difícil, pois a equipe de Xaxim tinha derrotado a equipe dessa de Campos Novos, que nós tinha ganho por 2 pontos. A equipe de Xaxim tinha ganho por 20 pontos. Então a gente já chegou um pouco mais receoso, mas chegou durante o jogo, a gente conseguiu impor daí sim o nosso ritmo, fizemos um jogo mais fácil do que contra Campos Novos e acabamos vencendo por 20 pontos e se sagrando campeão nessa etapa realizada aqui em Porto União. Muito bem, a etapa realizada em Porto União, a equipe de Porto União, no seu comando, foi campeã. Mas a primeira rodada foi na cidade de Campos Novos? Isso, na cidade de Campos Novos eles fizeram valer o mando de quadra lá e foram... Campos Novos também foi campeã. E a terceira rodada já está prevista, professor? Já está prevista para a cidade de Xaxim. Xaxim e posteriormente na cidade de Concórdia. Aí fecha aí esses quadrangulares aí. Os 2 melhores dessa região jogam contra os 2 melhores que saem da outra região, fazem o quadrangular final e o vencedor é o campeão estadual. Campeão estadual. Agora, é um evento organizado pela Federação Catarinense de Basquetebol, não é? Exatamente. Atualmente estamos disputando em 19 equipes, 19 cidades, essa categoria, entre outras categorias, mas nessa estamos com 19 equipes, e aí na nossa região nós já estamos liderando a competição. Vamos ver se a gente consegue aí manter essa sequência aí para a gente disputar esse quadrangular final. As nossas meninas, elas são atuais campeãs sub-15, tá legal? Vice-campeãs sub-15. E esse time que a gente está disputando o campeonato sub-17 é a nossa equipe, na verdade, sub-16. Entende? Então é uma meninada que é 1 ano mais nova. A gente está aí para pegar e já disputar aí pelo menos uma medalha no sub-17 para o ano que vem, quando elas realmente forem nessa categoria, a gente conseguir pegar e almejar o título que a gente está trabalhando para isso. Algumas questões que passei importantes, professor. Eu estou observando o senhor com uma camiseta aqui do basquetebol APAB. O que é o APAB, professor? Isso mesmo. A APAB é a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol. Foi uma associação que a gente montou recentemente, tá? Justamente para a gente pegar e fortalecer o basquetebol das nossas cidades. Então, o professor pode ver aí, esse ano a gente não parou aí, todo final de semana, pelo menos, a gente tem algum evento ligado ao basquetebol. Então é isso que a gente está querendo pegar e fazer aí, com a ajuda dos empresários, dos pais, dos amigos do basquetebol, enfim, todo mundo que gosta do basquete aí, poder pegar e trabalhar em prol de um objetivo só, que é fazer crescer o basquete. Eu pergunto pelo seguinte, primeiramente, há um apoio, além da APAB, para o basquetebol de Porto União, professor? A gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de Esportes, juntamente com a DME, Departamento Municipal de Esportes de Porto União, vem ajudando a gente. Só que esse ano a gente foi um pouco mais ousado nas competições que a gente queria disputar. A Prefeitura sempre ajuda a gente a disputar numa categoria no feminino e numa no masculino, ela sempre ajudou. Só que a gente viu que a gente sempre trabalhava ali na faixa etária dos 15, 17 para levar nossos jovens a disputar campeonato a nível de estado. Só que tem competições desde os 12 anos de idade.
Então, através da APAB, e daí a gente deu uma reformulada na nossa parceria com a Prefeitura Municipal de Porto União, e daí a gente pegou, fomos ajustando, então a APAB entra com uma ajuda aqui da alimentação, a Prefeitura entra com o transporte ali, e a gente está disputando esse ano Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-17, então a gente está disputando o campeonato estadual em todas as categorias. O senhor disputou o Sub-17. Para a gente finalizar aqui a questão do feminino, nós sempre tivemos um basquetebol feminino de alto gabarito aqui, grandes atletas. Está surgindo algo novo aqui, professor, que nós podemos destacar, desejar no orelha da bola? Então, ano passado foi uma atleta nossa, a Josi, é uma grande atleta, foi campeã. Grande até em altura, né? Grande em altura. Qual a altura da Josi, hein? A Josi tinha mais de 1,90 m de altura, estava ali 1,95 m mais ou menos, então para mulherada. 16 anos. Isso, para mulherada com a idade, já veio o pessoal de São Paulo, já levou ela para lá, já está hoje em dia jogando lá no Osasco, Bradesco, então está disputando a Liga Nacional de Basquete. Então, é uma das que estão lá. Duas atletas nossas dessa equipe Sub-17 já foram convocadas ano passado para a seleção catarinense, disputaram o brasileiro, a seleção catarinense ficou em 5º lugar, mas entre uma delas, a Amanda Lins e a Luísa Buch, as nossas duas atletas. A Luísa já foi pré-convocada para a seleção brasileira de basquete, então é uma das nossas revelações aí. Já tem empresários paulistas aqui vindo dar uma conversada para ver para o ano que vem se é viável ela poder pegar e ir para lá e quem sabe se juntar junto com a Josi lá e estar disputando aí os campeonatos ali a nível mundial. Agora, uma das coisas que nós temos também despertar, professor, acredito eu, não é? É também começar a trazer atletas, não só fabricar atletas, produzir atletas e mandar para grandes centros. Porque também, de repente, nós, talvez com o trabalho da APAB agora, consigamos, oxalá, também manter uma boa base de basquetebol aqui, participarmos de vários eventos, por que não? Será que é um sonho que é uma utopia, não dá para se alcançar isso, professor? Dá. Até para as meninadas, a gente já conversou com duas meninas, Itajaí não está participando esse ano e São Miguel do Oeste também não. Então a gente já está vendo aí, uma já veio para cá disputar esse quadrangular, já deu uma reforçar nessa equipe, a gente já está vendo a outra, para no próximo quadrangular ela reforçar ainda mais a nossa equipe, e assim, quem sabe, a gente conseguir aí pegar e disputar esse título estadual aí na categoria feminina também. Continuando no estadual, agora voltamos para o masculino. Nós teremos no próximo final de semana, dia 2 e 3 de maio, basquetebol estadual masculino sub-15, professor. Isso, esse daí nós estamos indo para a cidade de Videira, agora nesse final de semana, disputar o segundo quadrangular. O primeiro quadrangular foi na cidade de Xaxim e a equipe que venceu foi Porto União. Ainda bem, é um prazer pegar e falar, as meninadas ganharam um quadrangular estadual, os meninos ganharam já anteriormente, vamos com os meninos agora para ver se a gente pega e consegue também ganhar esse segundo e já encaminhar legal esse nosso caminho aí. Então é um trabalho que, na verdade, a gente não começou esse ano, essas coisas assim. É um trabalho que a gente já vem há 2 anos disputando. As meninadas até já estavam sempre conseguindo chegar, que já é um trabalho um pouco mais antigo, mas a gurizada aí, a gente, ano passado sentiu, ano passado a gente conseguiu, foi um hexagonal final, a gente chegou com essa equipe desse ano, que era uma equipe mais nova, então ano passado foi mais para eles conhecer como que era, tudo. E a gente acabou chegando lá, perdendo por 1 ponto para Florianópolis, 2 pontos para Jaraguá, 6 pontos para Blumenau. E a gente via na relação dos atletas das outras equipes que eram tudo atletas que não jogariam esse ano, que já estavam estourando a idade. E a gente sabia que nossos atletas tinham mais tudo esse ano. Então a gente está numa grande expectativa aí de pelo menos pegar a medalha aí com essa gurizada. A gente sabe das dificuldades que, grandes cidades, Joinville, Jaraguá, vão atrás de atletas da região, fortalecem todo ano a equipe deles, mas esse ano nós com as nossas pratas da casa aí, com o nosso trabalho, eu creio que a gente vai bater de frente com todas essas equipes e quem sabe trazer a douradinha aí para Porto União.
Professor Cordovan Neto também estará juntamente com o Departamento Municipal de Esportes de Porto União, DME de Porto União, realizando o segundo Open de basquetebol Cidade de Porto União. Me conta um pouco desse evento que terá início bem previsto para o dia 8 de maio até o dia 11, professor. Isso, esse é o segundo evento, claro que o primeiro a gente já fez no início do ano. Foi um sucesso, veio a equipe de São Mateus do Sul para cá, a equipe de Canoinhas. Esse ano eles já pré-confirmaram a apresentação deles também, a inscrição deles. No ano passado deu nos jogos passados deu 8 equipes, e eu acho que nessa vez também não será diferente. Vão ser por volta de 8 a 10 equipes aí. A gente vai ver se fazemos uma competição aí ao longo da semana, se a gente precisar começar os 2 dias antes, na terça, quarta, quinta, sexta, todas as noites aí até chegar ao domingo do Dia das Mães, aí a gente fazer a grande final aí. Vai ser um campeonato legal, o pessoal já está pedindo, a gente vai querer ver aí se esse ano a gente consegue fazer pelo menos uns 4 campeonatos aí, adulto, legal, bacana, que nem tem saído esses outros. O pessoal gostou, fizemos até ao final da competição um campeonato de arremesso de 3 pontos, então o pessoal está participando bastante e a gente percebeu que os bate-bola na cidade, horário nos ginásios, não se resume mais àquela patotinha ali, aquela turminha ali que eu sempre fui enturmado ali, que era sempre a nossa. A gente já vê que tem outras turmas também aí praticando basquetebol e a gente vê que o basquete está crescendo, então fazer uma competição aí, o pessoal ir lá competir, participar, e a gente tudo isso não faz como uma competição, mas assim uma integração entre todos os basqueteiros aqui de Porto União. É bom frisarmos, senhor professor, só para a gente destacar aqui na programação Orelha da Bola. Nós temos na segunda-feira um bate-bola das 10 à meia-noite no Isel Pastucho, certo? Exatamente. Na terça-feira, professor, me ajuda aí. Das 8h30 da noite até o horário que o pessoal, das 8h30 às 10h30, mas sempre a gente dá uma esticadinha ali, o seu João fica um pouco mais aberto ali. Então, lá no Colégio São José. Isso, no Colégio São José vai até às 11. Na quinta-feira também tem lá no Colégio São José o bate-bola lá, que é das 10 horas da noite até meia-noite, ficamos jogando basquetão. E no sábado pela manhã, aquele que existe a vida inteira lá, que desde quando eu era molequinho, o pessoal já jogava basquete lá, que é o horário do meu pai, né, lá do professor Cordovan. E é aquele das 10 horas da manhã até o meio-dia, meio-dia e meio, enquanto a galera tiver com gás. Lá no Isel Pastucho. E tudo aberto, sem cobrança nenhuma, né? Exatamente. Isso daí o pessoal sempre corre atrás aí esses do São José, eu sou responsável por um horário, o Fábio Story que é responsável pelo outro, esse domingo de manhã é o pai que comanda, esse no Pastuche de segunda-feira é o Márcio Zig, junto com o Renan que comanda esse horário. Não tem custo nenhum, é só a galera que gosta de jogar ir lá e bater uma bolinha. Tá certo, então agora para finalizar dos estaduais que nós estamos apresentando na Orelha da Bola, no basquetebol com a direção do professor Cordovan Neto, nós teremos nos dias 16, 17 e 18 de maio a Copa Santa Catarina Sub-13 masculino. O professor também participa, a PAB participa dessa. Isso, é aquele trabalho de base que eu falei, né? Então agora vai a garotada ali, a gente vai receber também nesse evento umas mini tabelas, porque até o Sub-13 joga com a tabela normal, com 3,5 de altura. O Sub-12 já joga com uma tabela adaptada, com 2,60 de altura. Então a gente vai lá para receber isso daí da mão da federação e eles já estão fazendo essa Copa Santa Catarina. Estamos indo lá, nossa garotada ano passado, ao final do ano, foi convidado para disputar a competição Cidade de Joinville, nessa categoria, na qual até o filho do professor Ivan joga aí, é nosso atleta. A gente chegou lá convidado, porque a equipe de Jaraguá acabou desistindo. Fomos lá e acabamos sendo campeão da competição. Então o pessoal já está vendo o Porto União também com um certo favoritismo. Então vamos lá para pegar isso, impor, mostrar nosso trabalho e também, claro, se não for campeão, não for primeiro, segundo, pelo menos para a gente ver como que está sendo realizado o nosso trabalho. Mas eu creio que está tudo no caminho certo. Tá certo então. Vamos agora falar de futebol. Passaremos a destacar Campeonato Brasileiro, tanto Série A quanto Série B. E nós vamos começar com algumas informações da Série B no Campeonato Brasileiro. Nesse dia de hoje, dia 29 de abril, a equipe do Vasco da Gama fez um pacotão, exatamente. O início foi ruim do Campeonato Brasileiro da Série B para a equipe do Vasco da Gama.
Na manhã do dia de hoje, a equipe do Cruz Maltino Vasco da Gama oficializou a contratação de um pacotão de reforços. Entre as novidades estão o zagueiro Anderson Salles e o atacante Rafael Silva, ambos campeões paulista pelo Ituano. Também chegaram o volante Fabrício do São Paulo e o meia Guilherme Piteco da equipe do Grêmio Porto Alegrense. Esses, portanto, fazem parte hoje da equipe do Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos, é claro, que o Vasco precisa de reforço, que não começou bem. 2 jogos. E é uma das equipes que se espera que retorne para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama jogou em casa com a equipe do o América Mineiro. Jogou em casa com o América, perdeu e depois jogou fora de casa dos seus domínios e acabou perdendo na Série B do Brasileiro. Digamos, o Vasco da Gama hoje está numa situação complicada. Duas rodadas do Brasileiro, é uma questão complicada. Também continua junto com a gente o professor Cordovan, que também é aficionado, gosta do futebol, e esse início ruim do Vasco da Gama, professor Cordovan. Como um bom brasileiro, claro, o meu esporte favorito é o basquetebol, mas claro que o futebol é a minha paixão, né? Antes de conhecer o basquete, eu respirava futebol todos os dias. Mas agora que o professor falou, que eu fiquei até meio preocupado, porque eu não me lembrava que o Vasco está na segunda. Já 6 pontos a menos para o meu Mengão, né? É verdade, já o Flamengo fica já quem, né? Fiquei preocupado, agora o meu Flamengo também não começou aquelas coisas, mas está certo o Vasco, não começou bem, tem que contratar, e não tem que contratar esses medalhões que hoje em dia contratam, ficam pagando salários altíssimos. O negócio é pegar e ver esses atletas que estão surgindo nesses clubes pequenos que... Eu, particularmente, a princípio, sei que um trabalho bem embasado, eles jogando as posições, se eles estão jogando bem nos clubes deles, é só encaixar eles certinho no sistema de jogo ali do Vasco, que é capaz de dar certo. Agora, tem outra questão aqui, que a equipe do Icasa está entrando na justiça comum contra a equipe, na verdade, do Figueirense. O Icasa alega que na segunda rodada do ano passado o Figueirense atuou com um atleta que estava jogando na equipe do Metropolitano, do Campeonato Catarinense, um atleta que ainda não havia dado o tempo limite para a transferência e utilizou na rodada do Brasileiro. O Icasa quer o lugar do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. Será que vai melar tudo de novo, Cordovan? Professor, eu tenho uma concepção que é o seguinte: STJD, né? Justiça Desportiva tem que fazer esse julgamento. Para mim, foi até a Justiça Comum. STJD tem que pegar, tirar fora, mandar para uma divisão abaixo para não incomodar de novo. Isso daí tem que ser resolvido tudo na Justiça Desportiva. Não tem que recorrer à Justiça Comum. É caso de Portuguesa, vira essa bagunça. Daqui uns dias vai virar moda. Você não viu aquele dia, o Vasco já queria porque o Fluminense voltar ao jogo por causa que o atleta jogou com o cadarço desamarrado. Já começa essas piadinhas. Não existe isso, ficar recorrendo à justiça comum toda hora. Embora a nossa justiça hoje em dia desportiva, por favor, né, o negócio de passar resultado por celular, falar o resultado do julgamento do atleta por celular. Hoje em dia foi julgado internet, online na hora, né? Não tem mais esse negócio de antigamente. Então eu acho que foi para a justiça comum, acho que não tem que ter validade nenhuma na justiça desportiva. É o meu palpite, claro, eu não sou advogado, mas eu acho que a justiça comum tem que fazer esses julgamentos na justiça desportiva. Nós estamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro, então nós vamos repassar aos amigos os últimos resultados da Série B envolvendo clubes aqui de nossa região. Na segunda rodada, em Florianópolis, a equipe do Avaí jogou em casa e perdeu para o Bragantino por 2-1. A equipe do Icasa, que está entrando com processo junto à equipe do Figueirense e também, né, a CBF, o Icasa jogou em casa e perdeu para o Sampaio Correia na Série B.
Ele quer voltar, ele quer chegar na Série A, mas em casa, na Série B, perdemos em casa para a equipe do Sampaio Corrêa por 3-0. Outra equipe também que, para nós, conhecida, o Luverdense do Mato Grosso, venceu a equipe do Vasco da Gama, Luverdense 2, Vasco da Gama 1. E também nós tivemos envolvendo equipes do estado do Paraná, Santa Catarina. A equipe do Paraná Clube em casa perdeu para o Joinville por 3-2. A próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nós teremos o Bragantino jogando em casa frente à equipe da Portuguesa. O Joinville, na Arena Joinville, joga dia 2 de maio frente à equipe do Icasa. E o Vasco da Gama, dia 3 de maio, 16h20, enfrenta no estádio São Januário, no estádio do Vasco da Gama, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense. E também nós temos o Santa Cruz jogando em casa frente à equipe do Paraná Clube no dia 2 de maio, na próxima sexta-feira, às 21 horas, 9 horas da noite. Apenas também para informar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, nós temos a tabela de classificação, que é importante destacar também, apenas com 2 rodadas. Nós temos o América Mineiro, é o líder com 4 pontos, em segundo o Náutico com 4 pontos, e também, mas apenas com diferença de gols. E terceiro, Bragantino, 4 pontos. Em quarto, o ABC de Natal com 4 pontos. Quinta colocação, Luverdense do Mato Grosso, que venceu o Vasco da Gama, também 4 pontos. Quinta colocação, é o Luverdense também com 4 pontos. Eu repito, o América de Minas Gerais, o Náutico, Bragantino, ABC e Luverdense, todos com 4 pontos nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sexta colocação, o América de Natal com 3 pontos. Em sétimo, o Paraná Clube também com 3 pontos. Em oitavo, Joinville com 3. Em nono, Sampaio Corrêa com 3. Em décimo, o Oeste com 3 pontos. Em 11º, o Ceará com 3 pontos. Só quero ressaltar que a equipe do Joinville está exatamente na 8ª colocação com 3 pontos, mas não foi computado ainda o resultado de Joinville e Portuguesa, que jogaram apenas 17 minutos do primeiro tempo. A equipe da Portuguesa saiu de campo através de uma liminar. Essa liminar foi cassada e o árbitro deu como a equipe da Portuguesa abandonou a praça esportiva. Então será julgado e bem provável o Joinville consiga mais 3 pontos, passa a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 2 pontos, Atlético Goianiense, também Ponte Preta, Atlético Goianiense em 12ª colocação. A Ponte Preta com 2 pontos em 13º, 14º, Santa Cruz com 2 pontos. 15ª colocação, a Portuguesa com 1 ponto. 16º colocado, Boa Esporte com 1 ponto. Na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, Vasco da Gama em 17º com 1 ponto. 18º, Vila Nova também 1 ponto. E 19º, o Icasa com apenas 1 ponto. Em 20º, a equipe do Avaí de Santa Catarina com nenhum ponto ganho. Surpresa o Vasco da Gama na zona do rebaixamento da Série B, Cordovan? Surpresa. É uma surpresa mesmo, por causa que o Vasco é um dos times grandes e deveria estar lá em cima, né? O mais provável seria que se ele estivesse em segundo, em vice. Quem sabe lá na frente, no final, ele acaba sendo, voltando para a primeira divisão aí, com a alegria dos flamenguistas, mais 6 pontos ano que vem garantido. Tá certo, então vamos agora mudar. Vamos sair da Série B. Passaremos agora as informações da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós tivemos no último final de semana a execução da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o Curitiba jogando em casa no estádio Couto Pereira, enfrentando o Santos, empatando em 0-0. O Palmeiras em casa perdeu para o Fluminense por 1-0. O Botafogo, no Rio de Janeiro, empatou com o Internacional 2-2, depois que o Internacional estava vencendo no primeiro tempo por 2-0. O Botafogo foi e buscou com o Emerson Sheik na sua estreia, já fazendo o primeiro gol da equipe do Botafogo. Botafogo 2, Internacional também 2. O Corinthians em casa venceu o Flamengo por 2-0. O Cruzeiro em casa empatou com o São Paulo em 1 gol. O Vitória empatou com o Atlético Paranaense também em 2-2. Vitória estava também ganhando por 2-0 no primeiro tempo.
O Atlético Paranaense foi e buscou o empate 2-2, vitória Atlético Paranaense na Bahia. O Sport em casa venceu o Chapecoense por 2-1. O Grêmio em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Figueirense, jogando na capital catarinense, no estádio Orlando Scarpelli, perdeu para o Bahia por 2-0. E o Goiás, jogando em Goiás, venceu o Criciúma por 1-0. A tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, na sua segunda rodada, tem o Fluminense liderando com 6 pontos no primeiro colocado. Em segundo, São Paulo, 4 pontos. Terceiro, Corinthians também 4. Em quarto, Atlético Paranaense com 4 pontos. Quinta colocação, Cruzeiro, 4 pontos. Sexto colocado, Internacional, também com 4 pontos. E em sétimo, o Sport, 4 pontos. Oitavo, o Goiás, com 4 pontos. Nona classificação do Campeonato Brasileiro, nessa sua segunda rodada. Bahia, 3 pontos. Décima colocação, Grêmio de Porto Alegre, está com 3 pontos. 11º, o Palmeiras, também 3 pontos. 12º, o Santos com 2 pontos. 13º, o Curitiba com 2 pontos. 14º, agora tudo embolado. O Vitória, 1 ponto. Atlético Mineiro, 1 ponto. Chapecoense, 1 ponto. Flamengo, 1 ponto. Botafogo do Rio, 1 ponto. E 19º, já na lanterna do Brasileirão da Série A, da sua segunda rodada, a equipe do Criciúma com 0 pontos e também o Figueirense com 0 pontos ganhos. A próxima rodada da Série A do Brasileiro, nós vamos acompanhar agora, jogo por jogo, e também a opinião do professor Cordovan, para nós finalizarmos a programação. Orelha da Bola, com a participação especial hoje do professor Cordovan Neto, especialista no basquetebol e também nos acompanhando com as informações da Série A do Brasileirão. Professor Cordovan, no dia 3 nós teremos, no sábado, São Paulo enfrentando o Curitiba no Morumbi, professor. 2-0 São Paulo. O Coxa começou mal, então acho que São Paulo leva essa. O São Paulo nós vamos destacar porque o São Paulo teve uma discussão, um desconforto enorme com a equipe do Palmeiras. Disputa do Allan Kardec, que hoje já passa a ser atleta do São Paulo. Uma discussão, uma situação que a gente espera, com absoluta certeza, que isso não encaminhe-se para o gramado, que fique lá na discussão entre diretores, porque o Allan Kardec deixa de ser atleta do Palmeiras e passa a integrar a equipe do São Paulo. E vem o farpa daqui e de lá, claro que cada um quer puxar a sardinha para o seu assado, né, professor? O histórico do São Paulo, né, a gente já conhece, ele tem essas atitudes aí, não é de hoje, na minha opinião, já aconteceu com outras outras equipes. São Paulo tem oportunidades, é um time que sabe lidar com o seu caixa. Então chega na hora, tem um pouco de dedinho a mais para pegar e oferecer para o atleta acaba se rendendo. É um clube que tem estrutura, é bem organizado, é tudo. Paciência, o atleta preferiu jogar para o São Paulo. Não é nada, digamos, de errado, mas um pouco antiético por parte do São Paulo, mas teve a oportunidade, apareceu, foi lá, levou para o elenco, fortaleceu o elenco dele. O Palmeiras agora que corra atrás de outro. É verdade. Muito bom jogador, Allan Kardec. Também nós temos aqui o Santos em casa enfrentando o Grêmio de Porto Alegre, professor. 2-0 o Santos também. Eu acho que o Grêmio está priorizando um pouco a Libertadores aí. Eu acho que o foco dele ainda não entrou no Brasileiro. O Santos vem embalado. Eu acho que passa por cima, ainda mais jogando em casa. Último jogo do sábado, às 18h30, Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe forte, mas o Atlético Paranaense não vai estar jogando em Curitiba, né, por causa que ainda exato. Dos campos, então acho que aí o Atlético segurar um 0-0 tá de bom tamanho. Tá certo, e também no sábado nós temos às 21h, 9 da noite, o Fluminense em casa recebendo a visita do Vitória. O Fluminense ganha 2-1. No domingo, 4 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, professor. O Palmeiras vem naquele ambiente tumultuado, então 3-0 Flamengo. Tá certo, então. O Bahia recebe lá, meu rei, lá na Bahia, a equipe do Botafogo. 0-0. Eu acho que o Sheik vai ficar devendo nesse, acho que levou só a
final de semana. E também no domingo, às 4 da tarde, Internacional joga em seus domínios frente à equipe do Sport. 1 a 0 Inter. O Criciúma, no estádio Heriberto Wilson, no sul do estado catarinense, recebe o Figueirense, clássico estadual. Acho que é os dois últimos da tabela. Os dois últimos. Bem, pelo menos alguém sai pontuando esse jogo. Os dois saem felizes, então vai 1 a 1. 1 a 1, ou seja, ainda continua a lanterna, professor. A Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, no oeste catarinense, recebe o Corinthians do apito amigo. Vou puxar aqui para nossa região, então vou deixar Chapecoense 1 a 0. O Atlético Mineiro recebe a equipe do Goiás no Mineirão. A equipe do Atlético Mineiro ganha por 1 a 0. Tá certo, então, professor Cordovão, muito obrigado pela sua participação na Orelha da Bola e sinta-se convidado, trazendo suas informações para todos nós, professor. Claro, com certeza, professor, agradeço a vocês e abrir esse espaço aí, que leva um monte de ouvintes aí. Então, sempre quando tiver aí a oportunidade de vir, vou vir aí com certeza aí, por causa do trabalho de vocês, a gente tem visto aí que está sendo bem falado aí com todo mundo. Tá certo. O professor Cordovão foi nosso convidado nessa Orelha da Bola no dia de hoje. Eu quero fazer um convite a você, minha amiga telespectadora, a você, meu amigo telespectador. No próximo dia 5 de maio, nós estaremos nas dependências do Centro Esportivo Uniguaçu, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, realizando a abertura da 5ª Copa Futebol 7, uma organização do curso de Educação Física da nossa Uniguaçu. E desde já, queremos convidar a você, a partir das 19 horas, uma sessão solene de abertura dos jogos. E posteriormente teremos uma semana inteira de jogos lá no Centro Esportivo da Uniguaçu. Você é nosso convidado. Venha participar de mais um evento que traz a marca Uniguaçu. Muito obrigado a você, até a próxima oportunidade. Até mais, tchauzão, tchau, tchau.